Olá, o programa Opinião recebe hoje a professora universitária e advogada Stefane Bonfiglio, o advogado e conselheiro da OAB Giovanni Lucian e o presidente da OAB Edson Kober para falar a respeito das alianças políticas no Brasil. Sejam bem-vindos ao programa Opinião. Boa tarde. Obrigado. Edson, quero começar contigo. O que tu achas dessas alianças todas que estão surgindo de norte a sul, com todo tipo de envolvimento ideológico, toda a participação política possível? Olha, dentro do processo político que eu fui criado e conheci, um pouco antes da ditadura militar e depois, eu fico patético com o que vem acontecendo em relação às alianças políticas, né? As ideologias foram para o espaço e se faz, no meu entendimento, alianças políticas de acordo com o interesse do momento e não de acordo com o seu entendimento ou processo ideológico, né? Nós temos alianças, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, quando surgiu no Brasil, não fazia aliança com ninguém, o que era, na minha opinião, um certo erro político, porque você poderia fazer algumas alianças com partidos que existiam já, ou pelo menos que não estavam legalizados naquele momento, que eram os partidos comunistas, que foram legalizados em 85, e o PSB. Então podia fazer alianças com que tinham um conteúdo ideológico parecido, não faziam. Depois foram entendendo que havia essa necessidade, mas sempre faziam este tipo de aliança tendo em vista o seu conteúdo ideológico, né? Ou seja, tendo uma posição de esquerda. O PT, tentando participar de várias eleições, acabou vendo que precisava fazer uma aliança política com um partido de direita, como foi com o PL, que é um partido liberal, que se opunha exatamente ao conteúdo ideológico do Partido dos Trabalhadores para chegar às eleições presidenciais. E assim a gente tem visto no país inteiro, dei apenas um exemplo, né, de referências bem antagônicas ideológicas, né, e que acabaram se unindo. Obviamente que talvez houve um entendimento aí de que depois da Guerra Fria, onde muitos partidos de esquerda que também tinham como seu projeto tomar o poder através inclusive de luta armada, também abandonaram esse tipo de processo e passaram a fazer aliança, até porque passaram a entender que os partidos de direita, ao querer fazer aliança, também queriam o jogo da democracia e não do autoritarismo ou de golpes militares, como vinham acontecendo em toda a América Latina. Só que isso eu acho muito lamentável. Onde se chegou hoje, se chegou a um momento de simplesmente chegar ao poder e ter o poder nas mãos. No intuito, me parece, de fazer qualquer aliança estapafúrdia, desde que eu seja, por exemplo, o prefeito, ou seja, o governador, ou seja, o titular do cargo, da pasta, com a caneta na mão. E alguns outros partidos oportunistas ou fisiológicos se reúnem naquele momento, em vendo ou percebendo que pode-se ganhar a eleição, se reúnem porque, talvez como partidos menores podem sucumbir como legenda política partidária e acabam ingressando nessa canoa simplesmente para se manter no poder e serem vistos, né, na sociedade ainda como partido político, como uma alternativa de poder ou de ter cargos no poder. Então, num primeiro momento, eu diria o seguinte, David, eu acho lamentável isso, é uma mistura, não se tem mais uma... E eu acho que principalmente as esquerdas, depois da queda do muro ou do fim do bloco soviético, perderam muito o seu rumo e acabaram fazendo uma reavaliação. Por exemplo, aqui em Lajeado, historicamente, o Partido dos Trabalhadores faz oposição ao partido que está na prefeitura, que é o Partido Progressista, que é o PP. Em Canoas, o prefeito do PT está coligado com o vice-prefeito, que é do PP. Então, há um processo político que daqui a pouco a população não entende mais o que está acontecendo. Não há diferença, né? Então, é uma coisa extremamente lamentável isso, e eu vou deixar, senão eu vou monopolizar aqui, vou deixar eles falarem também, mas inicialmente eu gostaria de dizer isso. Eu, particularmente, acho isso muito lamentável. Eu achei muito interessante o que você está colocando, e gostaria de perguntar para o Giovanni o que te parece esta confusão ideológica partidária no Brasil, Giovanni? Eu gostaria, em primeiro momento, de poder entender ela, para depois tentar explicar, né? Que o Edson colocou muito bem a questão do fim da Guerra Fria e, mais recentemente, a queda do Muro de Berlim. Eu acho que deixou assim a coisa meio
as próprias esquerdas, assim definidas, assim nominadas, como meio sem saber o que fazer. Exemplo do cachorro que corre atrás do carro, aí quando ele consegue, o carro para, ele não sabe o que fazer. Então me parece que isso terminou com aquela luta, aquela paixão que existia, a própria luta armada, a briga por votos nos países já em processo de democratização. E no momento que isso aconteceu, bom, agora nós temos que lidar com isso. E eu acho que nós tínhamos exemplos a nível municipal em que existiam assim, tipo guerra de feudos, né, guerras de famílias, que jamais se poderia imaginar uma coligação. A nível estadual, eu acho que o nosso estado, o Rio Grande do Sul, acho que foi um dos que mais resistiu a isso, em razão de que nós temos esse histórico, né, Chimango, vermelho, azul. Isso mesmo, de bilateralidade, né? Mas eu acho que essa nossa resistência foi quebrada com o que eu acho que foi um outro divisor de águas a nível nacional, que foi justamente a aliança do PT com o PL, que após 3 ou 4 eleições não tinha aqueles votos contados, e bom, se nós continuarmos assim nós vamos perder mais 10 eleições. Então, somando-se aos votos do então, né, Partido Liberal, do falecido vice-presidente, que foi o primeiro vice do Lula que selou essa aliança, né? Então eu acho que isso aí fez com que, vamos chamar assim, a vergonha fosse para o espaço, porque hoje nós temos alianças de todos os tipos, as mais inimagináveis há alguns anos atrás, e até aqui em Lajeado recentemente a gente teve exemplos, né, de propostas que até não sei se foram confirmadas ou não, né, de coligações entre partidos historicamente inimigos, né, não chegam a passar do ponto do antagonismo. E eu acho que não tem como a gente tentar explicar isso senão com a tese, não com a lição que o Edson deu aqui, de que o poder está acima de tudo. Os partidos pequenos são obrigados a fazer isso, senão eles somem. E, por outro lado, aqueles que não querem se afastar por muito tempo do poder estão também fazendo concessões que normalmente um tempo atrás não fariam. É o exemplo agora que se teve notícias aí, eu acho que não passaram de boatos, se alguém souber informações com mais fundamento, com mais fonte, de que o próprio candidato a presidente Serra seria ministro da Dilma. Aí eu acho que não teríamos mais o que falar em partidos, ou em tendências, ou em facções, etc. Né? Porque é uma maneira de não ficar também muito tempo longe do poder. E ao mesmo tempo, para aquele que detém, vamos dizer, o centro do poder, é uma maneira também de não perder ele tão cedo. Então, o que mais me preocupa nisso, alguns chamam de maioria de 2/3, né? O que mais me preocupa nisso é o que eu poderia chamar de processo de venezualização da nossa política. Ou seja, em nome de permanecer no lado de quem manda, de quem pode mandar, faz qualquer tipo de concessões para poder também se beneficiar das vantagens do poder. Ou seja, nomeação de cargos, está aí o exemplo do último escândalo do Ministério. Eu não vou, digamos, descer aos detalhes, aos méritos e ao próprio julgamento da questão, mas onde há fumaça há fogo, né? Principalmente se vamos dizer assim, se a pessoa que domina a fogueira. Talvez nós possamos mudar, porque em Brasília primeiro pega fogo e depois nós só vemos a fumaça. Pode ser. Como resultado às vezes, vem a fumaça. Às vezes. Bom, eu acho que na grande maioria das vezes não se vê a fumaça. Stefani, essas alianças no Brasil, como tu estás vendo? Eu acho que eu vou aproveitar, Giovanni, uma questão familiar, assim, para fazer uma referência. Quando o processo democrático começou a se restabelecer no Brasil, a minha família, David, foi uma família que sempre lidou com política e sempre se ouviu política na minha casa. Na época, no lado menos privilegiado da política, que era o lado de esquerda, né? Durante todo o regime militar, a minha família sofreu lá as consequências da sua opção política. E quando o processo de redemocratização do país começou, 85, até mesmo antes disso, 86, meu pai ainda era vivo, e ele fez um comentário em casa, assim, durante o Jornal Nacional, e disse, no momento em que se liberar a formação de diversos partidos, as ideologias vão se acabar. A gente vai começar a ver a disputa de cargos. Eu não entendi absolutamente nada daquilo, tinha, sei lá, 12 anos, 10 anos, não entendi aquele negócio. E hoje eu penso a respeito disso, muito mais seriamente. O que nós vemos em democracias consolidadas como nos Estados Unidos,
como na Inglaterra, como na Alemanha, nós vemos normalmente o trânsito entre dois partidos principais, com duas ideologias claras, ou liberais ou social-democratas. Tá? Portugal, por exemplo, que é uma democracia que funciona mais precariamente que nos outros países, há diversos partidos. Então, eu tenho a impressão, é claro que eu não tenho conhecimento, não tenho estudo, não tenho pesquisa sobre isso, mas a mim me parece, David, que no momento que o Brasil se reconheceu e foi buscar o processo de democratização, e nós abrimos a possibilidade de se criarem vários partidos, nós também abrimos a possibilidade de se criarem diversos candidatos. E cada candidato, cada nome com o seu correspondente partido. Então, se nós voltássemos 25, 30 anos, o Edson poderia se dizer, eu sou do partido de esquerda. O Giovanni, eventualmente, diria, eu sou do partido de direita, republicano democrata. Eventualmente. Bem eventualmente, né, querido? Eu também diria a mesma coisa, sou democrata ou republicano. E quem é democrata e quem é republicano tem uma agenda de pensamento. Então, o sujeito nos Estados Unidos, quando pergunta ao outro, tu és democrata ou republicano? Se o sujeito diz republicano, por trás disso tem uma série de conceitos, tem uma série de a prioris que aqui não há. Aqui não há. No Brasil, alguém ser do PT, do PDT, do PMDB, do PP, do PSDB, pouco importa. Pouco importa. Tanto é que nas diferentes eleições, né, o Edson advoga na área eleitoral, eu também. No trânsito das últimas 4 eleições, o que eu vejo o cidadão fazer é votar noutro cidadão. Não se vota mais na agenda de governo, não se vota mais na ideologia, vota-se no cidadão que vai estar ocupando aquela cadeira. E isso é tão significativo, que quase que alguns comentaristas políticos se atrevem a dizer que não houve a eleição da nossa presidente, que houve a eleição do indicado do presidente Lula, que poderia ter sido a presidente Dilma, poderia ter sido qualquer outro cidadão. Então, no momento em que o presidente Lula alcançou colocar o seu governo em ação e que o cidadão brasileiro percebeu que não há mais esquerda comunista, não há, como Edson mesmo disse, não há mais 2 blocos. Né? Nós temos, no máximo, o social-democrata e o liberal. Né? E qual é a diferença disso, David? Em termos práticos. O social-democrata ainda pensa num estado de bem-estar social. Né? Ainda quer garantir os benefícios sociais mais aprofundadamente do que o liberal. Ponto. Ponto. O presidente Lula teve o sucesso que teve na sua gestão, nas suas 2 gestões, porque ele